Acompanhe agora as emoções do próximo capítulo da novela Teresa. Teresa pede que Arthur deixe a conversa com sua mãe para outra hora porque a pressão dela subiu e pode piorar as coisas. Joana tenta interceder por Teresa e diz a Regina que Arthur é uma boa pessoa. Regina diz a Joana que Arthur não é uma boa pessoa e que por culpa dele Teresa terminou com Mariano. Joana aconselha Regina a apoiar sua filha porque foi ela quem decidiu terminar sua relação com Mariano. Regina pede que Joana cuide bem de Teresa na casa de Arthur e que a impeça de ficar com o professor por interesse. Aurora pede desculpas a Teresa por ter comentado perto de Regina sobre a viagem de Luísa. Mariano diz a Aurora que está pior do que ter sido atropelado e pede com carinho que faça Teresa enxergar que Arthur não quer nada sério com ela. Ele também pede que Aurora cuide dos machucados que tem no rosto. Fernando faz um tour na praia com Luísa e lhe dá um colar de pedras a ela. Regina conversa com Armando sobre a relação de Teresa com Arthur e pede que faça alguma coisa para que a filha volte para o mundo dela. Armando diz a Regina que não pode fazer nada se Teresa decidir se casar com Arthur. Aurora se sente desconfortável ao cuidar de Mariano e pede que ele mesmo faça seu curativo. Regina tenta fazer Armando perceber que Teresa está indo para o caminho errado e diz que ele não deveria ter permitido que a filha fosse embora de casa. Armando é duro com Regina e a acusa do motivo de Teresa ter saído de casa é por ela ter batido na filha. Aurora pede que Mariano não fique triste com o que está acontecendo com Teresa e que confie no amor que ela sente por ele. Mariano diz a Aurora que não tem mais esperanças e que Arthur está a seduzindo, por isso já até conversou com Armando para pedir em casamento. Arthur aparece no quarto de Regina, conta que está apaixonado por Teresa e que antes de lhe dar emprego nunca pensou a amar assim. Ele mostra a Regina o anel de noivado que comprou para Teresa e diz que se ela quiser pode se casar imediatamente com Teresa. Aurora tenta fazer de tudo para que Mariano fique bem e diz a ele que mesmo que Arthur ame Teresa, quem sua amiga ama é ele. Irritado, Mariano critica Aurora por saber que Teresa largou dele por Arthur e mesmo assim tenta justificar. Depois, arrependido, Mariano pede desculpas a Aurora por ter sido grosso com ela. Aurora abraça Mariano, diz que o entende e que não gosta de o ver daquele jeito. Arthur conta para Regina que ele nem Teresa planejou se apaixonar, mas que tudo aconteceu naturalmente, por isso não acha errado que se amem. Regina pergunta se não é errado um professor se apaixonar pela sua aluna. Luísa e Fernando trabalham juntos para o projeto e rola um clima entre os dois. Regina diz a Arthur que ele deve amar sua filha, mas o questiona se Teresa o ama da mesma forma. Teresa confessa a Joana que está confusa porque Mariano a decepcionou, mas Arthur não. Joana diz a Teresa que esses dias vai ser bom para ela pensar no que está fazendo e deve se decidir pelo amor. Regina diz para Arthur que Teresa ama só Mariano e não tem dúvidas. Nervoso, Arthur pergunta a Regina por que tem tanta rejeição por ele se é um bom profissional e ama muito sua filha. Regina diz a Arthur que vê o quanto ele ama Teresa, mas afirma que a filha só está deslumbrada com ele, não apaixonada. Armando conta a Roberto que brigou com Regina e isso fez com que ele ficasse mal visto que ela está mal de saúde. Roberto tenta fazer Armando ver que Teresa está errada e o lembra que graças à sua filha ele se endividou. Arthur diz a Regina que não entende porque ela diz que Teresa ama Mariano e avisa que de qualquer forma vai se casar com sua filha. Regina aconselha Arthur a esperar um pouco mais para se casar com Teresa. Mariano diz a Aurora que não gosta que o vejam assim e pede que arrumem juntos o posto de saúde. Armando pede que Teresa não se afaste da sua mãe para não a fazer ficar pior do que está. Teresa reclama com Arthur por ter falado sobre o casamento com sua mãe. Arthur, louco de ciúmes, pergunta a Teresa se ela ficou chateada porque não tem certeza que o ama e quer se casar com ele. Teresa se finge de vítima e diz que ele deve entender que sua mãe está com a saúde delicada, por isso não pode sair falando o que quer. Pablito observa de longe Johnny paquerar Paty, a neta de Porfírio. Joana avisa Mariano e Aurora que vai morar com Teresa por um tempo, mas volta diariamente para os ajudar no posto de saúde. Pablito diz a Aurora que algo está o preocupando e mostra Johnny junto com Paty. Regina diz a Teresa que já sabe que ela corresponde a Arthur e pede que não cometa a loucura de ficar com esse professor por interesse. Teresa diz a sua mãe que Mariano a decepcionou e que Arthur é diferente, por isso vai lhe dar uma oportunidade.
Regina diz a Teresa que percebeu que Arthur é uma boa pessoa, por isso pede que não faça com ele o que fez com Mariano. Pablito diz a Aurora que o preocupa é que todos da sua casa estão namorando e que tem medo que isso seja contagioso. Aurora sorri e diz a Pablito que um dia ele também vai se apaixonar por uma garota. Regina chora e pede que Teresa pense bem no que está dizendo. Teresa diz a Regina que não tem nada que pensar e que um dia ela vai se arrepender de nunca ter apoiado. Porfírio briga com Patty e avisa que não quer mais a ver conversando com Johnny. Roberto pede que Joana não vá para a casa do professor com Teresa e avisa que pode a levar todos os dias à noite para dormir na casa. Mariano fica destruído ao encontrar Teresa beijando Arthur na portaria do bairro. Mariano tenta ir até os dois para pedir explicações, mas Aurora o impede lembrando que ele e Teresa terminaram. Mariano é rude com Aurora e diz que Teresa só está com Arthur por causa do dinheiro. Ele avisa que vai fazer de tudo para que Teresa perceba que ela está errada e que volte com ele. Armando pede que Regina aceite que Teresa não vai voltar para Mariano nem para aquela casa. Joana fica impressionada com a casa de Arthur. Paulo volta a procurar Nico e pede que arrume drogas para ele. Horrorizada, Aurora procura Teresa e a questiona se estava com Mariano e Arthur ao mesmo tempo. Teresa tenta negar, mas Aurora conta que ela e Mariano viu quando ela e Arthur estavam se beijando. Ruben leva os papéis da proposta de Genoveva para Arthur dar uma olhada e pergunta se a proposta faz sentido. Arthur diz que parece um bom negócio, mas pede que ele consulte seu amigo sobre o assunto. Teresa tenta desconversar e diz a Aurora que está confusa, por isso Arthur se aproximou e acabou a beijando. Aurora questiona Teresa sobre seus sentimentos em relação a Mariano. Teresa finge estar confusa e diz que o beijo de Arthur a balançou muito. Ela pede que Aurora lhe dê um conselho. Aurora diz a Teresa que não é justo o que está fazendo com Mariano e se não o ama ela deve se afastar de uma vez. Teresa conta para Joana que Arthur a beijou e confessa que está gostando dele. Ela diz que ao lado do professor terá tudo incluindo o amor. Armando critica Mariano por ter brigado com Arthur. Mariano diz a Armando que sabe que errou, mas diz que o amor que sente por Teresa é muito grande. Ele afirma que vai fazer de tudo para que Teresa volte a ficar com ele. Paulo vai ao jantar que sua mãe e os pais de Aida convocaram e pede a mão de Aida em casamento. Fernando diz a Luísa que gostaria de se casar e ter filhos, mas ainda não achou a pessoa certa. Rubens comunica a Paulo e Aida que vai os presentear com um apartamento além da festa do casamento. Genoveva para Rubens que é melhor dar uma casa logo para seus filhos e oferece que eles morem na sua casa. Paulo fica desconfortável com as ofertas da sua mãe e Aida parece não gostar nada. Arthur conta a Joana que quer casar com Teresa e que não precisa se preocupar porque sabe a respeitar. Teresa deita para dormir e sonha que está com Mariano. Regina, cheia de dor, conta para Mariano que Arthur está mesmo apaixonado por Teresa e que ele mesmo mostrou o anel de noivado que vai dar a ela, porque quer se casar logo com sua filha. Mariano fica arrasado. Arthur liga para Fernando e pede que o ajude com o projeto de Ruben. Mariano encontra Teresa chegando à vila e diz que já sabe que Arthur não quer se aproveitar dela, mas sim que ela tinha tudo planejado. Ele acusa Teresa de ter brincado com o sentimento dele enquanto estava brincando também com Arthur. Teresa diz a Mariano que isso não é verdade e que terminou com ele antes de se relacionar com Arthur. Mariano não acredita e pede que Teresa olhe nos seus olhos e diz que não vai estar pensando nele quando estiver com Arthur. Chorando, Mariano diz a Teresa que ela nunca será feliz com Arthur.